eu não estava no lugar apropriado. O que eu vinha aprendendo do Senhor, eu guardava para mim. O que eu quero compartilhar é que o não fazer nada me incomodava. Pergunte a Ele como você deve atuar na obra que é dele. E a igreja, você está prestando um culto ao Senhor, o que é muito importante. Mas em relação às pessoas que não o conhecem, o que você faz? Quantas pessoas já se converteram por causa de orações? A oração tem um poder tremendo. Algumas pessoas já me questionaram por que eu não posto vídeos no Instagram. Se o Senhor não me deu autorização para fazer isso, por que eu vou fazer? Fazer alguma coisa para o reino de Deus, não faça antes de consultar o Senhor. A lógica dele é perfeita, a nossa não. Trabalhar para Jesus requer dedicação, responsabilidade, seriedade e, acima de tudo, obediência. E principalmente a aprovação dele. Alguns judeus que estavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Você já se perguntou o que tem feito em prol do reino de Deus? Quem é você no reino de Deus? Quem sou eu? Isso me faz lembrar que em 2022 eu trabalhava na igreja, na recepção, eu orava pouco, eu lia a Bíblia muito pouco. Se você perguntasse o que eu fazia em prol do meu trabalho secular, eu te diria que eu fazia muito. E realmente eu estava trabalhando exaustivamente. Mas para o reino de Deus era muito pouco. Isso começou a me incomodar. O Senhor me dava tanto, eu recebia tanto de Jesus e eu não fazia nada. Eu estava me sentindo em débito. Aliás, em débito nós sempre estaremos, porque o que Jesus fez por nós é impagável. Mas eu sei que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu trabalhava na recepção, mas era somente dar boa noite, ser simpática, orientar, o que é um trabalho extremamente nobre. Porém, para a minha realidade, para o que eu queria compartilhar das experiências que eu vinha tendo com o Senhor, era muito pouco. Eu não estava no lugar apropriado. O que eu vinha aprendendo do Senhor, eu guardava para mim. Eu não fazia discípulos em São Paulo, no meu bairro, no meu prédio. Eu não fazia discípulos em nenhum lugar. E a parábola do servo e seu senhor virava, mexia, vinha na minha mente. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Eu creio que o próprio Senhor colocou no meu coração o desejo de gravar os vídeos. Quando eu orei, a resposta foi imediata que sim. Eu deveria criar um canal no YouTube. Eu não estou aqui querendo dizer que eu sim trabalho em prol do reino de Deus. Não. O que eu quero compartilhar é que o não fazer nada me incomodava. Se você parar para analisar a sua vida com Cristo, qual a conclusão que você chega? Está satisfatória ou você está incomodada como também eu estava? Se você está incomodada, você sabe o que o Senhor quer que você faça? Se você não sabe, pergunte a Ele como você deve atuar na obra que é dele. Eu tenho uma amiga que ela nunca trabalhou na igreja, mas ela sempre fez um trabalho evangelístico. Ela é cabeleireira e ela sempre evangelizou seus clientes. Além de evangelizar, ela é uma intercessora, ela cuida, ela acompanha, ela aconselha. Essa é a contribuição dela para o reino de Deus. E você pode dizer: ah, jesuíta, todo domingo eu vou para a igreja, não tem um domingo que eu falte. Ok, mas a pergunta é: o que você tem feito em prol do reino de Deus? E a igreja, você está prestando um culto ao Senhor, o que é muito importante. Mas em relação às pessoas que não o conhecem, o que você faz? Muitas pessoas acham que trabalhar em prol do reino necessariamente é trabalhar na igreja, ou que precisa ser visto pelas pessoas, o que não é verdade. Ser um intercessor dentro do seu quarto, só você e o Espírito Santo, é um trabalho que tem um efeito enorme no mundo espiritual. Quantas pessoas já se converteram por causa de orações? A mãe de uma amiga minha, por exemplo, ela se converteu aparentemente lendo a Bíblia. Aparentemente, porque eu creio que isso aconteceu porque alguém estava orando por ela. A oração tem um poder
tremendo. Quando um vídeo meu faz diferença na vida de alguém, isso não é resultado só do meu trabalho. É resultado também das pessoas que têm orado por mim. Eu sei que tem pessoas orando e eu agradeço imensamente ao Senhor por isso. Um missionário que está no campo fazendo o seu trabalho, ele não está sozinho. Tem pessoas intercedendo por ele. Tem muitas formas de trabalhar fora da igreja. Por exemplo, se Deus te deu uma condição financeira boa, pergunte ao Senhor a quem você deve contribuir. O que não falta são pessoas que largaram a sua vida secular para se dedicar integralmente à obra do Senhor. E infelizmente muitas delas estão contando moedas para poder se manter. Mas se Deus te deu um dom que você pode ajudar na igreja, procure o líder responsável e ofereça seu trabalho. Tem muito trabalho para se fazer, mas tome cuidado. Não fazer nada é ruim, mas fazer o que o Senhor não te mandou fazer pode ser ainda pior, pode ser perigoso. Algumas pessoas já me questionaram por que eu não posto vídeos no Instagram. Eu poderia postar os mesmos vídeos de forma curta e teria um alcance muito maior. Até uma colega de trabalho que não é evangélica me sugeriu isso. Só que eu orei ao Senhor várias vezes e em todas o Senhor falou não. Então, se o Senhor não me deu autorização para fazer isso, por que eu vou fazer? Internet, por um lado, é uma bênção, que permite que a gente faça esse tipo de trabalho, mas por outro lado, é um lugar muito nocivo. Tem muitas pessoas que destilam ódio e talvez o Senhor não queira que eu me exponha a isso no momento. Em tudo, a gente tem que buscar o Senhor. Ainda que te pareça óbvio fazer alguma coisa para o reino de Deus, não faça antes de consultar o Senhor. A nossa lógica não é a lógica de Deus. A lógica dele é perfeita, a nossa não. Ele vê coisas que a gente não vê. No texto inicial, os judeus estavam fazendo o que eles não tinham autorização para fazer. Trabalho que envolve batalha espiritual, você só deve fazer se tiver absoluta certeza que o Senhor te mandou. Claro que se você estiver com uma vida reta diante de Deus. Alguns exemplos é o louvor da igreja, é a intercessão, é a capelania, que é a visita em hospitais. Não vá mexer com as trevas se você não estiver preparado para isso. Eles mexeram sem ter nenhum preparo. E lembre-se, no mundo espiritual, o que vale é a sua vida com Deus, não a vida do seu pai, da sua mãe, de algum familiar seu. Os judeus relatados eram filhos de um dos chefes dos sacerdotes, ou seja, filhos dos responsáveis por dirigir o culto. Filho de pastor não é pastor, filho de intercessor não é intercessor. O resultado da irresponsabilidade deles foi desastrosa. Trabalhar para Jesus requer dedicação, responsabilidade, seriedade e, acima de tudo, obediência. E principalmente aprovação dele. A obra é dele, pergunte a ele o que ele quer que você faça. O trabalho mais adequado é aquele que o Senhor te designou para fazer. Não busque glamour, não busque holofote, busque trabalhar para Jesus, não para pessoas, não para satisfazer o seu ego. Por outro lado, se no seu caso for resistência à ordem do Senhor, tome cuidado com a sua rebeldia. Tome cuidado se você insiste em fingir que não sabe o que o Senhor quer para você. Será que ele não já te falou há muito tempo atrás e você está se recusando a aceitar? Sempre usa alguma desculpa, sempre está em uma fase da vida que não tem tempo para trabalhar para o Senhor. Para outras coisas sempre tem tempo, mas para a obra de Deus, não. Ou você toma uma atitude, ou um dia a conta vai chegar. Você acha que o Senhor te chamou só para ser crente de banco e igrejeiro? Você pode fazer o trabalho do Senhor em qualquer lugar. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Saia da inércia, faça alguma coisa, seja útil. Não enterre os talentos que o Senhor te deu, mas não faça de qualquer jeito, o Senhor merece o nosso melhor. A minha oração é que o Senhor te incomode caso você não esteja fazendo nada. Que Ele te mostre o que você deve fazer caso você ainda não saiba. Que Ele abra o seu coração para obedecer caso você esteja resistindo. Que Ele te tire do banco da igreja e te coloque no meio da batalha. Que Ele te ajude a parar de colocar desculpas para não agir, se esse for o seu caso. Que Ele te dê sede de meditar na palavra de Deus, de orar, de se relacionar com Ele. Porque na obra de Deus precisamos fazer com excelência. E a excelência não é somente técnica, mas é principalmente unção. E nós só vamos ter unção se também tivermos vida com Deus. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor os abençoe grandemente.